Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, assim o nosso canal vai ter aquele crescimento graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, para falar do nosso Botafogo. Bom, você sabe, data FIFA, período de folga, não sei se está em folga, se está em treinamento, não se tem falado sobre isso, né? O único assunto referente ao elenco, ao trabalho, às coisas do Botafogo, campo, né, que no que se diz respeito ao campo, ao time, é a questão das contusões, né? No caso do Bastos, que agora parece que só vai voltar realmente o ano que vem, e o Pantaleão, né, que o Caio Fernando, né, que a lesão é grave e ele só volta no final do ano que vem, lá para o mês de setembro, agosto, setembro, é que ele vai retornar. Com certeza vai retornar, vai precisar de mais tempo para poder se adaptar, voltar a entrar em forma. Então o Botafogo vai precisar contratar. Quanto a isso não tem dúvida. Nós temos o Gabriel Silva. Ontem eu falei sobre o Gabriel no vídeo. Eu expliquei a questão do empréstimo, né? O empréstimo, nós não sabemos, eu não tenho essa informação ainda, se é com opção de compra ou com obrigação de compra. E para que esses critérios eles sejam alcançados, é necessário que o atleta alcance algumas metas, né? Eles estipulam metas para que sejam alcançadas. E dependendo dessas condições, e eu já vi muito isso acontecer, o próprio clube evita que o atleta consiga cumprir aquelas metas. Não bota o jogador, não relaciona, né? Então vai jogando. Mas como nós não temos zagueiro pelo lado direito, vai ser muito difícil. Eu vi em vários canais, em vários programas, né, dos nossos amigos, eu ouvi já até a possibilidade de se jogar com David Ricardo e Alexander Barbosa, com Marçal e Alexander Barbosa, com Marçal e David Ricardo, e excluíram ali o Gabriel Silva, que seria o zagueiro usado pelo lado direito, né? Seria o titular natural, né? Aquele que se assumiria a titularidade naturalmente. Uma vez que o titular de fato e de direito, ele está machucado, então não vai poder atuar. Então ficamos nesta expectativa de saber como o Botafogo, como o David Ancelotti vai preferir utilizar os nossos defensores, né? Se vai utilizar realmente o Gabriel Silva, se o Gabriel Silva conseguirá fazer o cumprimento das metas, né, cumprir as metas, se vão ali, vamos colocar assim, se vão sacrificar o Botafogo por conta de não querer cumprir o contrato do jogador. Não, eu acho que não. Eu acho que deveria utilizar, se ele realmente for a melhor opção, deveria utilizar e garantir, né, a participação do Botafogo na Taça Libertadores, que é o que nos resta, né? É competir para que o time esteja na fase classificado para a Libertadores. De preferência na fase de grupos, né? Não na pré-Libertadores. De preferência na fase de grupos. E aí você já tem uma possibilidade de fazer a sua programação com mais eficiência, né? E falando em programação, temos aí mais um assunto para falar, que é a questão de programação. Mas antes disso, vamos falar rapidamente sobre SAF.
Você sabe, eu já falei para você, eu não entendo nada desse assunto, mas é preciso dar aquela noção do que está acontecendo. Eu ouvi ontem em vários programas, canal do Manel, canal do Anderson Mota, canal do Fabiano Bandeira, todos os canais que falaram sobre o Botafogo, falaram da demissão, né? Do pedido de demissão. Ele não foi demitido, parece. Parece que ele pediu demissão em virtude de problemas particulares. Quem? O tal de Christopher Nolan. É o Christopher Mellon. Christopher Nolan é um ator. Não é o Christopher Nolan, é o Christopher Mellon, que é o advogado representante da Ares dentro da Eagle, né? Aquele que estava com a missão de fazer todo o acompanhamento da SAF Botafogo e levar essas informações para dentro da Eagle. Então me parece que ele pediu demissão, parece que serão apresentados ali pelos associados 3 nomes, pelo que eu entendi seria isso, seriam apresentados 3 nomes e o John Textor como sendo o majoritário, né? O majoritário vai escolher um desses nomes. Me parece, inclusive, que esses nomes já foram apresentados e que ele está fazendo ali as entrevistas. Ou que ele está fazendo algumas entrevistas para poder apresentar alguns nomes para que seja ali aceito pelo restante, né, dos acionistas ali, dos associados. Bom, mas isso aí é um problema que o John Textor vai ter que resolver. Já tivemos entrevista do John Textor se explicando, né, sobre a programação do Botafogo, ele inclusive fazendo a sua meia-culpa, né, confirmando que ele não teve uma boa gestão para este ano, e uma das causas dessa boa gestão foi a questão dos treinadores, né, a escolha dos treinadores. Falou sobre a recusa de 5 ou 6 treinadores, ou mais até, não quiseram assumir o Botafogo, mesmo o Botafogo sendo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Realmente o que ele falou, eu concordo, cara. Quanto mais alto você chega, mais temor as pessoas têm de assumir aquela situação. Porque elas sabem que, cara, para se manter ali naquele patrão é muito difícil. Tem que ter um senso, um trabalho muito sem falhas, né? Um trabalho muito correto. Não estou falando em correto em termos de honestidade, mas correto em termos de acerto, né? Tem que ter um acerto de 90% a 100%. Não pode ser menos que isso, porque isso vai demonstrar uma falta de rendimento. E ninguém quer assumir. É muito difícil. E vou dizer a você, torcedor, eu fiz até há algum tempo atrás, eu tinha aqui, eu já joguei fora, porque depois eu escrevi outros assuntos ali no papel, e eu coloquei ali, tinha ali uns 15, 20 nomes de treinadores que estão livres no mercado. Treinadores livres no mercado. E vendo a entrevista do John Textor, e aí é o detalhe que eu queria falar, o terceiro assunto que eu queria falar com vocês, e vendo a entrevista do John Textor, e vendo também o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, não vou falar do futebol mundial, sul-americano, porque eu já vi esses técnicos que estão disponíveis, né? Então eu vou falar sobre o futebol brasileiro. É muito difícil você encontrar um treinador que tenha, primeiro, a capacidade para fazer o Botafogo jogar o verdadeiro futebol Botafogo Way, né? Aquela mentalidade Botafogo Way, porque é só uma mentalidade. Até agora não tem uma fixação desse modelo. O modelo não está fixado dentro do Botafogo. Isso vai acontecer, só vai acontecer quando nós tivermos o nosso trabalho de base sendo uniformizado, né? Que aí você pega lá o sub-15, o sub-17, o sub-19, o sub-20, né? Até você formar o jogador dentro daquele sistema Botafogo Way.
Aí você passa ele para o time profissional e junto com uma base do profissional, o técnico que tem essa capacidade de implementar o Botafogo e utilizar esses jogadores que vêm da base. No momento nós não temos isso. Então eu estava olhando esses treinadores que poderiam fazer. Cara, realmente não temos. O que temos, eles estão bem empregados. Seria muito difícil o Botafogo tirar esses treinadores dos seus clubes. Que são quem? Cara, minha opinião, tá? Rogério Ceni, o primeiro de todos, Abel Ferreira, tá muito bem empregado no Palmeiras, não vai sair. Rogério Ceni tá muito bem empregado no Bahia, SAF também, muito dinheiro, Grupo City, possibilidade de intercâmbio com Pepe Guardiola, com todos os conceitos da Europa de futebol. O Grupo City ele permite que o treinador solicite essa oportunidade. Então, cara, e o Rogério Ceni é extremamente perfeccionista, gosta de trabalhar. E dentro disso aí eu estou colocando todos esses aspectos, tá? Capacidade, gostar de trabalhar, porque tem que gostar de trabalhar, cara. Não adianta você querer treinar de manhã e não querer treinar de tarde. Lógico que há uma programação de treinamento, que hoje a carga, né? A minutagem, tudo isso você tem que gerenciar, tá? Mas se ele treinou de manhã e os jogadores vão ter uma folga, ele tem que estar de tarde lá no escritório fazendo sua programação com a sua equipe. Entendeu? É uma reunião de meia hora, uma hora, é onde na parte da tarde eles decidem aquilo que vão fazer no dia seguinte. Bom, ou durante a semana, né? O que vão fazer durante a semana. Bom, então, Abel Ferreira, Rogério Ceni, Fernando Diniz, porém, o Fernando Diniz tem um método que demora um pouco a ser encaixado, a ser bem executado. É muito perfeccionista o Fernando Diniz e o esquema dele é muito difícil. É muito difícil. Tanto que depois que esse sistema do Fernando Diniz encaixa, dificilmente você vai jogar de outro jeito. Dificilmente você vai encontrar um treinador que possa pegar aquele time ali e fazer o time jogar. Então o Fernando Diniz, além disso, teria que ter nesse treinador, né, o que eu falei, ele teria que ter a capacidade, ele teria que ter a metodologia, gostar de trabalhar, e ele teria que ter a hombridade de dizer não para uma proposta do exterior ou para uma outra proposta qualquer. Entendeu? Porque você, às vezes, você vê o caso do Arthur Jorge, fez um bom trabalho, recebeu uma proposta da Arábia Saudita, do Catar, e foi embora. Né? E foi embora. Então, é assim. Agora, você vai fazer uma proposta ao Rogério Ceni, ele tem capacidade de dizer não. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Grupo City vai chegar lá e vai pagar bem a ele, para ele dizer não. Eu tenho certeza que a Leila Pereira vai pagar como já fez. E o Abel disse não. Agora, eu olhando esses treinadores da América do Sul, olhei vários treinadores, muitos, portugueses, argentinos, como o Demichelis, o Gareca, né? Eu tinha ali tinha uma relação grande, o Milito, né? Então, uma relação muito grande. Eu sei, esses treinadores podem até vir ao Botafogo. O Carvalhal, o Sérgio Conceição, Alberto Celades, né? O Tata Martino, Gerardo Martino, estava tudo lá nessa lista. Mas qual o problema deles? Eu não vejo eles assumindo um clube no Brasil, para ficar aqui 5 anos, 3 anos, 4 anos. Eu não vejo. Eu vejo eles vindo para fazer um trabalho e indo embora. Eles vêm, vão fazer um trabalho, se for bom, eles vão ficar mais um ano, e se for bom, vai aparecer uma oportunidade nos mercados árabes, nos mercados europeus, e o cara vai embora. Ele não vai ficar.
O que está mais propenso a ficar, por incrível que pareça, é o David Ancelotti, e eu vou explicar por quê. O que acontece com o David Ancelotti? Primeiro trabalho, como treinador principal. Primeiro trabalho aonde ele sabe que ele não desenvolveu. Então, dificilmente aparecerá uma proposta de um grande clube que permita que ele faça um grande trabalho. O lugar mais propício para ele fazer um grande trabalho é no Botafogo. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, não precisar aceitar uma proposta qualquer a qualquer momento. Ele pode permanecer no Brasil, ele pode permanecer sendo bem pago dentro do Botafogo e pode permanecer fazendo o seu trabalho, dando continuidade ao seu trabalho. Então, o segundo motivo, ele não precisa sair, ele tem dinheiro. Ele já era auxiliar do pai dele e era pago para fazer esse trabalho que ele fazia com o Carlo Ancelotti, que hoje é o treinador da seleção brasileira. Tanto é que no meio do ano que vem, 2026, ele deixará o Botafogo temporariamente na data no período de Copa do Mundo para servir a seleção brasileira junto com o pai. Ele não vai fazer isso de graça. Ele não vai fazer isso de graça. Com certeza ele vai receber para ser o auxiliar do pai dele na Copa do Mundo. Correto? Então, esses são motivos pelo qual você mantém o David Ancelotti. E realmente, como eu expliquei, cara, dificilmente vai aparecer uma oferta, uma oportunidade para ele dirigir um time. A não ser nos Emirados Árabes, porque lá os caras são tudo doido, né? Mas lá tem muitos técnicos que estão com renome, tem muitos técnicos com renome, né? Principalmente os portugueses, mas eles vão dar sempre a oportunidade para português, para os alemães, para os franceses, né? Você vê, tem poucos técnicos brasileiros hoje no mercado árabe. Eu nem sei se tem técnico brasileiro lá ainda, mas tem alguns sim, entendeu? Então, dificilmente nós vamos ter essa possibilidade. Bom, então, dentro do que eu estava falando, existe esses detalhes que o técnico, para você achar, é muito difícil. É muito difícil. Então, o intuito da SAF é uma manutenção, correto? O que não está sendo feito até agora, né? Começou, vamos colocar 2022 como sendo o teto, né? O teto não, o piso. O piso foi 2022. 2023 teve um upgrade, que seria o correto. Chegamos àquele auge, né, de 2023, mas você vê o que gerou a saída do treinador, o prejuízo que gerou a saída do treinador. Veio 2024, demos muita sorte em conseguir um treinador capaz, e aí o resultado que seria 2023 se confirmou em 2024, mas também por conta dessa peculiaridade do treinador e dessa ineficiência, eu vou colocar como ineficiência, como a ineficiência do administrador. Por quê? O Arthur Jorge, o Textor deveria bancar o Arthur Jorge, cara. Era isso que deveria ter sido feito. Então, não foi feito, e você vê o desastre que foi 2025. Aí você chega em 2026, você vai ser campeão, mas esse técnico não vai ficar, vai embora. 2027 você não ganha nada. 2028 você não ganha nada. 2029 você não ganha nada. Aí 2030 você ganha de novo. Aí você vai ficar sempre nesse altos e baixos, sem ver o Botafogo jogando um futebol de nível horizontal. Você vai ver sempre vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Por quê?
Porque você não tem a manutenção de elenco e você não tem a manutenção de treinador e você também não tem formação de jogador. Então fica muito difícil para você ter o Botafogo que o próprio John Textor quer. Então eu acredito que hoje o mais razoável, o mais fácil é manter o David Ancelotti. É manter o David Ancelotti. Porque quem você vai contratar? Você tem um nome que vai ficar no Botafogo nessas condições? Um nome que não aceitará no próximo ano deixar o Botafogo por uma proposta qualquer do exterior? Quem seria o seu treinador para fazer isso? Vai lá nos comentários e diz: eu queria o fulano, eu queria o Beltrano, eu queria o Teta Ciclano. Eu fiz a relação. Mas aí, como eu conversei até com um amigo meu que trabalha aqui no condomínio, eu falei, cara, se tudo der errado, eu vou colocar a relação. Mas acabou que não coloquei e rasguei. Porque eu fiz outras anotações atrás do papel, e aí rasguei, depois que eu fui ver, e rasguei o nome dos treinadores. Bom, então, dentro disso aí, essa é a minha análise, tá? Do que pode acontecer com o Botafogo. Agora vamos esperar o técnico o Textor acabar de resolver os seus problemas. E vamos aguardar que ele mantenha o Botafogo dentro de um nível aceitável de competitividade. É isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.